Bom dia! Que a paz do Senhor reine em seu coração e domine os seus pensamentos. Eu sou a Cris e nós estamos meditando a respeito de mudanças e transformações. Hoje vamos meditar em Êxodo 5, versículo 9, que diz assim: Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. O título da nossa devocional de hoje é Não Tenho Tempo. A maior queixa das pessoas na atualidade é de falta de tempo. Nós vivemos conectados e por isso a atenção às preocupações não é desviada jamais. Há aqueles que inclusive dormem sem desligar o acesso de internet do aparelho celular e aí, aquilo que é para ser um telefone móvel se torna nosso capataz, nos lembrando a todo momento que não podemos parar. A loucura é tamanha que eu mesma já me peguei antes de dormir, depois de um dia bem cheio de afazeres, pegando o celular para relaxar. E você, já fez isso também ou só eu que já errei assim? Vou olhar só um pouquinho, aí eu me acalmo. Pensamento controverso esse. Então, quando Moisés e Arão vão falar com o faraó pela primeira vez, o mesmo se enfurece e manda os seus superintendentes e capatazes dificultar ainda mais o trabalho do povo, com a justificativa de que, quanto mais eles estivessem ocupados, menos pensariam em Deus. Curioso como o faraó se assemelha ao que nós mesmos fazemos conosco. É nítido que Faraó deu voz ao cão com essa ordem. E Deus havia mesmo preparado a Moisés dizendo que endureceria o coração do faraó. Mas as atitudes tomadas não são provenientes de Deus, mas oportunismo do cão, estratégia do inimigo para distrair o povo com a dor de suas aflições, para que não fossem capazes de relacionar Deus a algo bom. Você ora para ter filhos. Aí de repente não frequenta mais a igreja porque é difícil estar com uma criança pequena na igreja. Você ora por um emprego que remunere melhor. Aí aceita um em que terá apenas uma folga no mês e reclama que está cansado e não tem mais tempo para nada. Você ora por uma casa maior, mas aí reclama que há mais a limpar e isso acaba com a sua energia. Quantas são as bênçãos concedidas por Deus, às quais o inimigo deturpa, para que em troca demonstremos ingratidão ao invés de louvarmos ao Senhor. E quantas são as vezes em que tomamos decisões pelos nossos desejos e não pela voz do Senhor, e então isso nos coloca numa mazela que nos afasta de Deus e nem percebemos. A voz do faraó em nossas vidas, na grande maioria das vezes, somos nós mesmos, que sem perceber falamos para nós. Nosso coração é endurecido por nossas vaidades e orgulho em crer que temos maior controle sobre as nossas preocupações e circunstâncias da nossa vida que Deus Pai. E assim somos ensurdecidos e cegados dentro dessas vaidades, dentro do cativeiro ao qual o inimigo tão sorrateiramente nos conduz, porque aí começamos, inclusive, a duvidar do que o nosso Senhor possa ter nos revelado em outro momento. A exemplo de Moisés, que questionou a Deus por que o Pai o havia enviado, se ele não havia livrado seu povo das angústias, conforme Êxodo 5, versículos de 20 a 30. Veja, o inimigo em si não faz nada. Ele apenas se utiliza das circunstâncias para nos conduzir dentro dos cativeiros. Ele nem precisa plantar armadilhas. Ele simplesmente aumenta o som da nossa carne em nossa mente. Todo o resto somos nós mesmos quem fazemos. Mas ele não conta com o poder imensurável de Jesus Cristo, com a voz do bom pastor que jamais é esquecida ou confundida por suas ovelhas. Portanto, hoje, façamos um exercício de olhar para nós mesmos e identificar qual espaço estamos dando para ouvir a voz de Deus em nossas vidas. E se desconfiarmos que esse espaço parece pequeno diante do espaço do mundo em nós, então é momento de retornarmos ao primeiro amor, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos perdoe e nos mostre o seu caminho de liberdade. E preparemo-nos, certamente Ele vai nos pedir para mudar algo. Aleluia! Que tal hoje iniciarmos nossa conversa com o Pai agradecendo? Obrigado por ficar conosco até aqui. Se essa devocional falou com você,
deixe seu like e se inscreva no canal. Que Deus abençoe sua semana e até o próximo devocional.